Ô Elton, eu acho que é possível que sim, mas eu tenho consciência que, por exemplo, eu já trabalhei em várias oportunidades. Aliás, eu fui setorista, por exemplo, do América durante 6 meses na Rádio Inconfidência. Então eu vivia intensamente o CT Lana Drummond. Essa época, de fato, eu sabia muito mais a respeito do América do que do Cruzeiro, porque eu adentrava o interior. Você sabe muito bem como é que é a cobertura diária de um clube. Eu já tive oportunidade, eu já cobri... eu fiz essas continhas antes de vir para cá. Eu já cobri mais de 45 jogos do Atlético. Eu ia falar exatamente isso. Cobrindo o Atlético. Repórter de campo, né? Isso, cobrindo o Atlético. Eu sei que quando eu tomo... que eu tinha 2 opções. Ou eu vou ficar mais 2 anos esperando, sentado no ponto, o famoso cavalo arriado passar, ou eu vou aproveitar essa boa oportunidade que o Diogo me ofereceu. Eu aproveitei, mas eu sabia que tinha esse enorme asterisco. Por exemplo, eu não acredito que hoje, e aí não é uma objeção minha, que alguma rádio, por exemplo, inclusive, viu, gente, alguma rádio interessada, eu amo fazer rádio, eu entrei nessa coisa Rádio mesmo. Foda, né? Eu Rádio amo é bom, né? rádio mesmo, assim, amo tudo que eu faço, mas rádio é um amor, assim, absurdo, né? Eu não acredito, por exemplo, que eu seja... essas portas se fecharam para mim. Nenhuma rádio, por exemplo, hoje seria capaz de me contratar como repórter para cobrir um jogo do Atlético e um jogo do América, por conta desta identificação. Agora, eu acho que a Band, assim, está ajudando a quebrar um pouco... eu recebo muitos elogios de torcedores atleticanos. Esse paradigma está indo para o espaço, então. Assim, eu acho que pouco a pouco, não sei o que vai ser daqui a um ano, né? Mas acho que pouco a pouco, ninguém tem dúvida de que o valor é cruzeirense. Sim. O atleticano, o americano, por incrível que pareça, alguns cruzeirenses já tiveram durante um tempo. Especialmente... Você vai contar essa história, ela é boa. Vou contar. Então, assim, mas conseguem respeitar a minha opinião, o meu posicionamento. Mas na vida tudo é isso, né? Eu não me arrependo do caminho que eu tomei, da escolha que eu acabei tendo que fazer, mas eu hoje faço um caminho bem diferente do que eu havia planejado para mim dentro do jornalismo esportivo. Agora, é impressionante, né? As histórias, todos nós aqui, jornalistas, Marcão que não gosta dessa história, de falar que é jornalista esportivo, né? Mas somos jornalistas e tal. Você, estudante de jornalismo, tá vendo como é, né? A gente, no início da carreira, a gente é uma quenga mal paga, cara. Pena. Porque é foda, cara, entrar no mercado é um negócio muito difícil. E se não fizer esse tipo de coisa, não vai entrar, cara. De pegar Mas tá errado, né? O que o Valu passou, você eu não sei, eu acho que também. O Anjo também, eu não sei, acho que acredito Com também. Com certeza. Você ficou um tempão. Bicho, eu comi o pão que o diabo amassou com essas rádios, principalmente as rádios do interior. Puta merda, eu trabalhei de graça há muito tempo. Com estrutura ruim, carregando 100 metros de cabo na chuva, cara. Era um negócio terrível. Eu acho que a gente não precisa passar isso, cara. Não deveria. Não deveria. Cara, eu conheço tanta gente que começou dessa maneira, tem umas pessoas que... Eu trabalhava na MCE, né? Então eu estava vivendo isso de perto, no Mineirão. E muitos começaram assim, pedindo oportunidades, era Rádio LBV, Eu trabalhei na LBV. Pois e aquele Rômulo da ESPN começou desse jeito. Trabalhamos juntos, eu, Ari Aguiar, Rômulo Mendonça. Todo mundo chegava pedindo oportunidades, cara. Tá? Muitos deles, às vezes, não tinham carteira da MCE. Então a gente arrumava um convite de última hora para eles adentrarem o estádio e terem as suas oportunidades. É por isso que eu valorizo esses profissionais que correm atrás e passam por essas dificuldades, cara. Agora, só para falar um negócio sobre o Cruzeiro Esportes, né? Eu acompanhava, gosto muito do Diogo também e tal. Um grande abraço para ele, inclusive. Mas era muito peculiar assim, a sua participação. Porque normalmente tinha o Diogo, tinha mais um comentarista. Luciano da Casa. O Luciano, né? E você. Aí O Valor sempre mais comedido. Saía gol do Cruzeiro, os caras se abraçavam, pulavam, gritavam. E você lá mantendo o foco, né, cara? Porque você tava fazendo o seu papel. Às vezes só o Valor de máscara. Isso, duas ainda, né? Valor. Era duas. Exato. Assim, E peraí, só te cortando, desculpa, mas é justamente por isso que vinha, que a gente já ia falar sobre esse assunto, justamente por isso que vinha alguns cruzeirenses falando assim, eu acho que esse cara não é cruzeirense. É porque assim, quando eu recebi o convite e tal, beleza, vou fazer o quê? Reportagem, seu trabalho, igual
beleza, eu vesti a camisa do Cruzeiro, evidentemente, mas eu não larguei o repórter. E eu sou muito diferente, assim, eu levo o trabalho muito a sério. Quando é para ir na arquibancada, todo vestido de Cruzeiro, igual eu estive na última vez, Cruzeiro e Náutico, eu sou um personagem totalmente diferente até do profissional, tem um quê de desequilíbrio, sim, até peço desculpas às pessoas. É uma espécie de Sr. Walker do episódio do Pateta, né? Quando eu vou para arquibancada, quando eu vou para arquibancada, esse cara assim equilibrado, esquece, assim, esse cara realmente dá lugar para um outro cara. De quem tiver com você filmar. Assim, ótima analogia. Então assim. Por favor, pessoal, mande imagens. Então, inclusive tinha alguns lá, só que não me preocupo. Agora, a reportagem é algo muito sério. E eu resolvi, quando eu aceitei a oportunidade, cara, eu não vou abandonar isso. Até porque das negociações foi, olha, eu sou isso aqui. Não tem como eu criar um personagem. Eu não vou criar um personagem. Eu vou continuar sendo o Thiago Valu, repórter, mas vestido aqui com a camisa do Cruzeiro. Ok? Eu quero a sua reportagem, o seu trabalho, tudo mais que você faz. Então isso causou incômodo. Mas causou mesmo? Causou. Eu recebi. Causou, Ô, Rodrigo, porque assim, eu, por exemplo, eu curtia demais. Vários ataques, assim, críticas e realmente mal educadas mesmo de pessoas nos comentários. Esse cara, ele nunca foi cruzeirense, ele não é cruzeirense, mas porque eu teletransportei o comportamento das beiradas de campo, né? Eu já fiz mais de 185 jogos à beira do gramado e repórter, a gente sabe que tem casos e casos, mas realmente, digamos assim, quem leva, não vou falar a sério, mas quem entende o nível de concentração, a gente não vê, não é normal, até porque a gente pode sofrer algum tipo de punição se a gente comemorar a beira do gramado. Né? A gente lembra da Nina Abreu, né? A gente lembra da Nina Abreu. O tanto que ela pegava no pé da galera. Então, cara, eu levei isso pro estúdio. Era YouTube e tudo mais, enfim, mas eu carreguei isso. Então, isso incomodava muitos. Por várias vezes o pessoal explicava e tal. Eu mesmo, assim, uma vez só eu gravei um vídeo explicando. Falei, cara, eu podia mostrar meu guarda-roupa, abrir os milhares de camisas do Cruzeiro, minha casa. Você entra, você vai entrando assim, de cada cômodo que você passa tem uma referência do Cruzeiro, mas eu não vou fazer isso. Então, assim, tirem as suas conclusões. Eu lembro desse vídeo. Eu não vou mudar. Não vou passar a ser um personagem por conta disso, até porque eu não tinha só, por exemplo, a reportagem, eu tinha outras atribuições muito importantes ali no formato que nós criamos, né? Enfim, é isso, cara. Eu sou esse tipo de pessoa. Eu não sei se é bom, se é ruim. É ótimo. Mas eu mantenho muito as minhas posições. Não é que eu não mude de opinião, pelo contrário. Mas, assim, do que eu sou... por exemplo, os meus formatos de trabalho eu não abro mão. Eu tinha só para não perder a oportunidade. Tá. Para você e tal, já que a gente está mandando recado para os estudantes, né? Você não resistiu, tá na beira do campo lá não resistiu na hora de comemorar, você levanta o microfone. Tá? É uma forma. E vai, eu tô pegando ali, ó. Vai lá. Exato. Muito sozinho. Assim, é o máximo. Eu faço. Fiz isso. Adroaldo é o rei disso. Tô me contendo, tô aqui. Pronto. Teve um jogo que você deu uma comemorada. Eu tô tentando lembrar qual que foi. Foi um jogo em 2021 foi contra... Cruzeiro Esportes? Cruzeiro Esportes? Foi contra Cruzeiro Esportes. Já vi ele comemorando o gol no último minuto. Foi contra o Operário. O Operário, só que o gol foi anulado. Exato. Isso. Esse você do vibrou, Jacaré. Arena do Jacaré. Exato. Que esse você tá com o braço assim, ó. Aí você faz do um negócio. Marcelo Foi no último minuto, pô. Foi. Gol. Porque ali... Quem não comemorou aquele gol, eu vou te falar também. Gol do Marcelo. Eu entendi que era a vitória, né, na cabeça do cruzeirense, é claro. Daí a partir dali era só fazer mais 8 vitórias seguidas. Pra manter a esperança 10 pontos atrás do quinto colocado. Era só mais 8 vitórias. Se o Cruzeiro vencesse os próximos 90 jogos naquela época, o Cruzeiro... Pô, uma puta esperança. Aí, cara, aconteceu aquilo lá. Nossa Senhora. Terrível. E acabou anulando o gol, né? Acabou anulando o gol. Erroneamente. Aí o pessoal que me criticava não, de... Não, bateu na mão do
do Marco Antônio, aquele lance lá. Ali é um lance interpretativo. A bola tocou lá, aí você sabia se foi pênalti. O cara levou a mão, se a bola bateu. Eu acho que poderia ter anulado, como anulou. Sim. Não tem problema. Ô, Valu, mas você quer... Não, eu quero falar ainda, seguindo ainda a respeito disso, como que foi a repercussão quando o Casimiro, né, que hoje tudo que ele toca vira ouro, né, o cara sensacional, o cara incrível nas redes sociais, hoje está também comentando futebol, está falando a respeito de futebol a Twitch, né, tá falando sobre futebol. E ele reagiu às reações de vocês e deu um apelido para você. O Double Mask, né? Porque eu usava 2 máscaras e isso pegou pra caramba. E ele pediu o pessoal pra me seguir no Twitter, no Instagram, né? E eu tinha pouco mais de 2.000, 3.000 e do nada, da noite pro dia, porque é muito na madrugada, né? A live dele. Eu acordei e já tava com 8.000 e não sei quantos, assim. Legal, tinha ganhado 7.000. Porque ele pediu, Cara, abriu lá meu mesmo. perfil e tal. E foi uma coisa bem, assim, natural, né, cara? O Casimiro não é uma pessoa acessível no sentido de que ele trabalha pra caramba. Então, ele não vê mensagens assim, né? E ele começou a ter esse tipo de interação com a minha esposa também, com a Nath. Ela é artesã, né? Ela produz esses amigurumis, divulgou o trabalho dela também. São coisas que acontecem espontaneamente, né, cara? Não adianta você forçar, assim. Então foi bem legal essa época aí das interações dele lá conosco, né? Acho que ajudou muito a expandir até o trabalho do canal, no caso, e também da minha parte foi bem legal. Ele reagiu ao bolo de aniversário que apareceu, porque fiz 40 anos. Todo bom cara que faz 40 anos, né, que é da década de 80, o tema do bolo, obrigatoriamente pra mim, tem que ser dos Cavaleiros do Zodíaco. Aí ele, cara, porra, sabe muito, Valu, bicho. Cajuzinho? Não, Então ele reagiu à mesa do meu aniversário. Então, isso foi muito engraçado.